Salve, salve, turma! Como é que vocês estão? Vocês estão bom ou não? Ó, hoje o podcast ele é diferenciado, viu? Pra galera que tá vendo eu indo para as empresas aí, tá vendo eu indo para atrás dos convidados, sim, mudei muita coisa. Por quê? Porque a qualidade desse trem melhorou, entendeu? Então a gente tá indo atrás. E hoje eu estou aqui no escritório de advocacia do Eduardo Moura. Obrigado, meu irmão. Mas antes eu preciso falar dos meus patrocinadores, são aquelas pessoas que me mantêm vivo, legal, que no caso sou eu mesmo. Para você aí que precisa de serviço de marketing, ó, você que não sabe, não tem saco para movimentar seu Instagram, seu Facebook, não sabe fazer gestão de tráfego, você que é um profissional que precisa fazer mídias sociais diárias, mas não imagina o quanto que é difícil, porque você já estudou demais, não tem saco para isso. Vem com a gente que eu estou criando uma agência de publicidade e a gente vai fazer isso. E quem fechar comigo, hoje não, da postagem desse vídeo, para 30 dias vai ganhar um podcast. Viu? Vamos que vamos. Ó, doutor Eduardo Moura. Cara, antes da gente começar o rolê inteiro, eu preciso muito saber um pouquinho da sua história, né? Por que você foi pro direito? O que aconteceu na sua vida? Então me conta um pouco a mais aí. Legal, Rafa. Bom, seguinte, o direito veio aqui meio que sem querer, né, cara? Assim, eu achava que a minha vida estava definida no mercado financeiro. Fui bancário muitos anos, fui do mercado imobiliário, mercado de ações. E aí, depois de subprime nos Estados Unidos, em 2008, eu fui expurgado do mercado. E aí eu precisava pagar conta, eu precisava pagar pensão, eu precisava cuidar da minha vida. E aí decidi ir para o serviço público, estudar para concurso. E aí foi o meu primeiro contato com o estudo do direito. Legal, legal. Mas não teve influência de ninguém? Não, influência de absolutamente ninguém. Não tinha ninguém na minha família, nenhum jurista na minha família. Eu sou o primeiro jurista da família. Então, eu falei, pô, vamos ver de qual que é essa nova etapa da vida, esses novos desafios, né? E fui conhecer o direito e apaixonei. Eu digo que, infelizmente, eu sinto por não ter conhecido o direito há tempos atrás, né? Mas hoje você atua na área criminal. Sim. Né? E pode-se dizer que tudo que aconteceu antes me indicou você a trabalhar na área criminal ou não? Sim, sem dúvida. Porque é o seguinte, primeiro, o primeiro concurso que eu passei foi para a Polícia Civil de outro estado e depois fui aprovado aqui, à época, na agência prisional, hoje atual Polícia Penal, e por lá fiquei aproximadamente 10 anos. E tive muito contato, né, na área do direito penal, do direito criminal, e acabei apaixonando mais ainda. É uma matéria que as pessoas até brincam, né, que você se apaixona no direito penal e acaba casando com o direito civil na vida profissional. Foi o que a gente brincou na ligação. Exatamente. Né? Eu não, eu mantive, fui fiel ao namoro, à paixão, e isso virou realmente um casamento com o direito penal. E aí, claro que toda essa bagagem, toda essa experiência vivida dentro da polícia penal, dentro do sistema prisional, me ajudou bastante, principalmente no que tange as questões práticas, né? A praticidade, a aplicabilidade do direito penal. Cara, eu não te contei, eu fiz 2 anos de direito na PUC. Você vê? Quando a gente acaba o ensino médio e não sabe o que vai fazer da vida. Peraí, oh meu Deus. Quando a gente acaba o ensino médio e não sabe o que vai fazer da vida, minha mãe falou, ou você vai pro mercado de trabalho, porque trabalhar na minha cabeça era a pior coisa do Brasil, né? Ou você vai estudar. Aí era 2 pesos e 2 medidas. Né? Aí eu falei, pô, vou fazer direito. Né? Na época tava aquele negócio de... Quem fazia vestibular na PUC passava para direito, para fisioterapia ou para jornalismo, né?
E aí eu falava, porra, mas será que minha vida vai ser essa? Será que eu vou ser assim? Aí eu fiz 2 anos de direito. Inclusive, você falando do direito penal, eu lembro da Tatiana Leão, que na época, cara, ela tava começando a ter uma notoriedade da Maria da Penha, sabe? Porque isso tem muito tempo, Mas cara. ainda bem que 2006. É, eu acho que eu entrei na faculdade em 2009, tava Ah, no comecinho, inicinho, né? No inicio. é. E aí, ela era tabeliã da Delegacia da Mulher lá no centro Uhum, da de Deana lá Goiás. da primeira Deana. Ainda tá lá? Tá, ainda. Cara, eu sei que história do direito, eu tirava 5,5. Direito civil, eu tirava 2. Direito penal, 8, 9. Falava assim, cara, muito bom. E eu quero saber por que que inicialmente, porque com o aluno, eles já se apaixonam pelo criminal, cara. Cara, Peraí. essa paixão pelo direito penal, eu acho porque assim, é muito próximo ao que a gente vê nos filmes, né, Rafa? Então, assim, toda hora você tá vendo um filme que tem tiro, que tem morte, que tem o pessoal do CSI, da criminalística. Então isso encanta, principalmente os jovens, né? Fala, poxa, deixa eu entender sobre isso, né? Ah, como é que é a morte? Fazer um exame cadavérico, fazer, né? Como é que se deu o crime, a busca pelo criminoso, né? Então, às vezes o criminoso é o anti-herói. Então, isso tudo por trás disso tudo tem uma magia do cinema que contribui para isso, por essa paixão, por esse amor. Eu acredito que venha muito daí essa questão, e por isso que poucos mantêm esse relacionamento, principalmente com o processo criminal. Nós estamos falando da última esfera, último nível, né, hierárquico dentro do direito, dos nossos direitos, né, que é a última rácio do direito, é o direito penal. Então ele é muito complexo, né? Então eu falo que assim, o direito na aplicação dele, como a gente vê tudo muito superficial nas faculdades, nas universidades, e aí eu não estou questionando o estudo, mas é porque você só vai fazer uma imersão efetivamente a partir do momento que você escolhe uma linha de estudo e de caminho profissional. Então você vê ali a ponta do iceberg, mas o iceberg inteiro você só vai descobrir isso na vida profissional. E na vida profissional, dentro do processo penal e do direito penal, é muito complexo, é de uma complexidade, porque todos os atos ele tem uma subjetividade humana muito grande, né? Se você for acompanhar toda a persecução criminal, do ato da prisão em flagrante até a execução da pena, todos os atos estão ali, pautados e formulados no processo penal, mas tudo depende da subjetividade da conduta humana, seja do agente público, né, fiscalizador, que está ali representando o Estado, seja do próprio criminoso. Então, toda essa subjetividade faz com que a gente tenha uma complexidade muito grande de análise dos casos concretos. Você falando isso, eu tô lembrando aqui da minha noiva assistindo CSI, né? E não aguenta olhar sangue no chão de algum, por exemplo, saiu para jogar bola, rala o joelho ou arranca o tampão do dedo, que é coisa normal, porque a gente joga Canedo, não tem quadra, ou é campo, Sintética. ou é sintético, Uhum. Não é grama né? natural. Não é grama natural, a gente arranca o tampão do dedo, né? E aí ela vai assistir CSI, a pessoa sem cabeça, né? Mas olha pro meu dedo sangrando. É isso. A teoria e a ficção são muito distintos da prática, né? Da vida Sim, sim. real. Inclusive eu tô lembrando aqui agora da primeira vez que eu vi aconteceu, quando eu tinha 15, 16 anos, aconteceu um homicídio lá na Vila Redenção. Hum. Aí eu tava, sei lá, eu saí do shopping e fui deixar a menininha em casa, sabe? Ah, se quiser água, é só pegar aí. Tá, fechou. E aí essa menininha
Cara, a primeira vez que eu vi o caminhão do IML, SVO, tudo junto, saca? E aí o pai dela era policial militar, eu acho, policial da Rotan, e falou, eita, deu ruim ali, ó. Aí ele parou, cumprimentou todo mundo, e aí estavam colocando aquele lençol em cima do corpo para não, Aham, não para ficar não, exposto, né? para não ficar exposto, né? Foi a primeira vez que eu falei, que eu presenciei isso. E aí eu falei, porra, vou ser técnico Forense. forense. E aí, quando eu tava fazendo direito, eu lembro que, eu não sei se vai ser no direito penal E que na PUC é interessante, porque a grade dela é interessante, porque é a única faculdade que tem direito penal no primeiro período, já começa com direito penal na é PUC. pra já apaixonar, né? Eu acho que é. Ou apaixona ou manda Eu embora. acho que sim, porque como você tem as outras matérias que Ah, não são dogmáticas, então assim, filosofia, história do direito, teologia. Teologia eu né? reprovei 3 vezes. Português, Aqui da água. pode ficar à vontade, português jurídico, né? Então são Ah. matérias assim, então eu acho que ele já mete logo um direito penal que é para segurar o aluno. Pra segurar, né? Ou eu acredito que você seja. faz. Deve Eu acredito fazer que parte porque, do assim, marketing. Porque não faz muito sentido. Porque necessariamente seria mais interessante, como é a grade normal das outras Sim. instituições, ser mais na frente, porque seria mais interessante você ter um aluno um pouco mais maduro, para conhecer um pouco melhor, sabe? Para ter um pouco mais de maturidade jurídica, que a gente chama. Né? Mas lá não, lá eles já chegam e já te dá uma dose cavalar lá de cara. Ah, mas isso é apaixonante. É apaixonante. E eu lembrando desse caso, e pegando casos da faculdade, eu lembro de. Oh, valeu. Eu lembro de estar estudando a psicopatia, os casos de psicopata, sabe? Uhum. E, cara, pegando a atividade do advogado, independente de qual seja. Teve alguns, já vou jogar para os dias atuais, para não fazer muita enrolação. Teve alguns casos de morte de advogado. Sim. E aí eu tenho uma advogada dentro de casa. A advogada dentro de casa olhou para minha cara e falou: é tudo maluco, não se dá carona para cliente de qualquer lugar para delegacia ou depois da delegacia para qualquer lugar. Aí eu falei: tá, mas você mexe com DPVAT civil. Ninguém sabe por quê? Porque os casos aconteceram no Rio, né? Teve o caso da Jéssica em Natal, fora inúmeros que não foram para mídia, né? Semana passada colocaram um fogo num carro do advogado em São Paulo. Aqui a gente tem o caso ali, né, de desembargadores, advogados, que nem atuam na área criminal, que eram do agronegócio, foram assassinados dentro do escritório, tem caso da repercussão, mataram os 12 advogados dentro do escritório. Também tem vários advogados criminalistas, esses dias no entorno de Brasília, o cara estava tendo uma relação extraconjugal com a esposa do preso, que era cliente dele. Ah, mas aí, né? Então, assim, você tem morte de tudo quanto é jeito. Né? Mas que o advogado precisa se... Como que o advogado pode se cuidar para isso não acontecer? Então, como é que o advogado, principalmente o advogado criminalista, ele tem a precaução de não ser assassinado, não ser morto? É aí que eu te falo, Rafa, que eu tive o privilégio de conhecer da segurança pública, de conhecer das forças policiais, de estar do outro lado do balcão. Né? Então, a gente sabe que no meio criminal, algumas questões são sagradas, alguns valores não podem ser rompidos, porque a cobrança disso é diferente do que se cobra na forma da lei. Então, o desrespeito, por exemplo, com a mulher do preso,
né, com a esposa, pô, você está representando infelizmente, quantos colegas que acabam perdendo a vida por ter relação com alguém da família, do seu cliente, né, promessas de advogados, advogado que promete resultado, né? Então, no mundo do crime, e muitas vezes nós que atuamos no direito criminal, a gente sabe disso, muitas vezes a gente não tem um contrato igual um contrato de trabalho junto com o pessoal igual do direito civil, não. Às vezes é no fio do bigode, é na palavra. Então, como é que eu vou prometer resultado, né? Então, falando linguajar criminal, é o famoso papo reto. A gente tem que ser direto com o nosso cliente e transparente. Tem que ter aquela franqueza de olho no olho com o seu cliente. Falar, olha, as possibilidades processuais do seu caso são essas e essas e essas. A gente pode conseguir isso, isso, isso. Alternativamente, tentar alguma coisa diferente. Mas nunca fazer promessa do seu cliente. Vou te tirar dia tal, você vai sair inocentado com relação a isso. Fica tranquilo, pode deixar. Não é assim, né? Então, nessa seara, você tem que ter muita cautela, você tem que ter muita firmeza, muito compromisso com o seu cliente, porque você defende o seu cliente, o direito dele. Você não defende os atos que ele pratica, que também é uma situação interessante da gente tocar, porque muitas vezes nós estamos aí sendo julgados pela sociedade civil leiga, né? Porque às vezes a gente defende um cara que é um estuprador, é um ladrão, é um latrocida, é um homicida, e nós não defendemos a ação humana, a conduta humana. A gente defende o direito dele de ser defendido, né? E processualmente, como todos têm direito, né? Então, sendo assim, o advogado criminalista, ele sempre está ali, no limiar ali do que é legal, do que é ilegal, do que é até onde pode ir, até onde não pode ir. Então, por isso, ele tem que ter muito cuidado, sempre com essa relação aí com seus clientes. Peraí, que você comentando você comentando essa questão de cuidados, cara, tá vindo tanta lembrança da faculdade. Na época, eu lembro que eu tava. Não, oh meu Deus. Na época, eu lembro que eu tava. Tinha acontecido alguma coisa no Brasil e tava aquele negócio de liberar porte de arma para advogados. Libera ou não libera? Libera ou não libera? Muito antes da fama dos CACs, né? Caçadores, atiradores, colecionadores. Muito antes. E aí, inclusive meu tio, ele falava, não, pô, tem que liberar. O advogado criminalista, você não sabe onde ele vai às vezes. Meu tio, ele via casos de advogado que ia na boca de fumo para captar cliente. Eu falava assim, meu Deus do céu. Só que isso era uma história que ele Não contava, recomendo. saca? Era uma história que ele contava que meu pai falava, que absurdo, e a gente ficava, uau, meu tio é o Batman. Só que nessa brincadeira, antigamente eu acho que os CACs, eles têm mais força de 2018 para cá, né? Do governo Bolsonaro para cá. Sim. Né? E agora perderam muito, né? Perdeu muito. Mas antes de... Você tem quanto tempo de formado? Direito foi 2005. Não, então você deve ter pego essa época que você sabe que eu tô falando. Qual que era seu posicionamento antes? Qual que é seu posicionamento agora sobre porte de armas para advogados? Ô Rafa, essa questão do posicionamento acerca do porte de arma é interessante, porque assim, na verdade nunca mudou meu posicionamento, mesmo antes da advocacia, mesmo antes do serviço policial. Sempre foi o mesmo, que eu acho que é um direito consagrado nosso em relação à nossa autodefesa. Então eu sou a favor, sim, do porte de arma. Agora, esse porte de arma é interessante porque, como eu
gosto de falar que eu estive do outro lado do balcão, dentro das próprias forças policiais, a gente sabe que, por exemplo, é um percentual muito pequeno, percentualmente dizendo, que vai entrar, que vai fazer o uso de força letal. Então você tem, hoje eu não sei qual que é a quantidade, por exemplo, de policiais militares ativos no estado, mas existe um percentual, principalmente das forças especializadas, que estão à frente ali direto com o combate com o crime. Mas você tem uma grande maioria, né, que eventualmente, e não só na Polícia Militar, como em qualquer outra força policial, que a maioria que às vezes vai entrar no serviço público e vai sair do serviço público sem efetivamente dar um disparo em um confronto, né? E isso é a maioria, e a sociedade às vezes não tem essa noção. Então, mesmo esses policiais, todos os policiais, por isso que todas as forças policiais, eles passam por reciclagem. Eles estão sempre reciclando para não perder esse distanciamento com a utilização da arma de fogo. E aí eu estou falando de força policial. Agora você imagina um cidadão civil, né? O cidadão civil que não tem preparo, que não tem um curso de formação adequado. Então eu sou a favor sim, continuo sendo a favor sim da legalização. E para os advogados não seria diferente. Até porque existe aí uma corrente, vários projetos de lei no Congresso Nacional, até por conta dessa equiparação que a gente fala jurídica com relação aos magistrados, aos membros do Ministério Público que possuem o porte funcional, né? Então essa discussão é bem ampla com relação a isso. Então eu acho que todo mundo tem direito. Agora, como deve ser esse direito, que é aí que é o X da questão. Porque se mesmo as forças policiais passam por reciclagem, passam por acompanhamento de especialistas com relação a isso, e que utilizam a arma como uma ferramenta de trabalho, você imagina eu, um advogado criminalista, você, um empresário, as pessoas que não têm isso como um instrumento de trabalho, saber fazer uso disso, né? Saber se portar com uma arma de fogo, isso é uma situação que eu acho que não deve ser aprendida em um espaço curto de tempo. Eu acho que sim, um curso de formação, uma especialização, um regramento que fosse muito mais rigoroso, né, e constante. Não só, eu tirei o porte de arma, mas nunca vou passar por uma reciclagem. Pô, pera um pouquinho. Se até as forças policiais passam, quiçá um cidadão civil, né? Então, é claro que é necessário. Agora, então, eu sou a favor, mas acho que tem que ter realmente um regramento bastante específico com relação a isso. Cara, eu até me perdi aqui no meio do assunto. O papo tá bom, cara. Mas eu queria te perguntar, porque a gente fala dos advogados que precisam ter um porte de arma, né? Mas o advogado que ele, antes de pegar a arma, ele precisa fazer um psicotécnico, Sim. né? E antes do Alecrim Dourado querer dar tiro pro alto e resolver as brigas de interior, vai pro meio da pecuária e tudo mais, ele tem que ter uma cabeça boa para isso. Mas é isso que eu falei, tipo assim, hoje é muito simplório isso. O cara paga ali um teste psicotécnico ali com uma psicóloga ali de quinta categoria ali, vai lá, paga R$100 para ela fazer um laudo para ele, ela aplica um testezinho lá meia boca, e isso não diz nada. Eu sempre gosto de fazer essa analogia. Lembra de comparar sempre o cidadão civil com o policial. Policial com policial, que passa na academia da Polícia Militar, que fica lá, que fica fazendo teste, que fica blá blá blá. Tem tanto merda maluco que sai da academia. Você imagina quem não passa por nenhum tipo de critério, de crivo. O risco de dar errado é muito grande. É muito grande. É muito grande. E em relação a esse crivo que o policial passa, eu queria te perguntar na questão de traumas. Porque a gente vê os filmes de guerra, pessoa que participou da guerra em 1929, 24, sei lá, Segunda Guerra Mundial, traumatizada até hoje, depois de 80 anos, acontece essa coisa, e como que
você, um advogado que já passou pela polícia, aconselha o ser humaninho a superar? Bom, o Rafa, falando aí dos traumas, né, da vida policial, né, a gente vê muito aí pessoal traumático em filme, passei por uma situação, e aí essa situação me deixou traumas, né? Cara, o que eu, assim, primeiro eu, graças a Deus, não carrego nenhum trauma. Já passei por situações de troca de tiro, em rebeliões, em presídio e outras situações. Mas por quê? Eu acredito que quando você sabe que você está agindo dentro, principalmente da legalidade, o seu ato ali não te traz acho que minimiza, não é que não traga, mas minimiza qualquer tipo de resquício, de qualquer prejuízo mental para você acerca disso, né? Então, ali, se você está numa legítima defesa, seja sua, seja de terceiro, né, ali na atividade sua profissional, ali te dá uma tranquilidade, um resguardo dentro dos seus valores morais, dos seus princípios religiosos, dentro da legalidade do ato. Então você fica mais, digamos assim, você cria uma casca e uma proteção que vem de dentro para fora, né, para você não carregar os traumas. Agora, não significa dizer, todos, né, principalmente da força de segurança pública, todo mundo ali é um ser humano, todo mundo ali é um homem e uma mulher, né, que cada trauma, cada ação, né, vai gerar uma reação e cada um vai ter uma forma de absorver isso, né? Então, isso é bastante sério, tanto que eu me recordo que a época, né, que eu servia a polícia penal, dentro da segurança pública, existe uma preocupação muito grande, né, com relação à saúde mental dos profissionais, né? E o estado de Goiás, ele sempre teve essa questão de se preocupar muito com seus servidores da segurança pública, né? E isso é notório, tanto que somos reconhecidos aí como um estado da segurança pública que se destaca no cenário nacional, né? Então, mas é uma preocupação que realmente todo servidor, todo policial, todo agente público de segurança precisa ter, sim, com relação à sua saúde mental. E politicamente falando, o governo atual, ele tem sido o terror do criminalista, né? Porque eu tenho amigos que são criminalistas e falam, porque o governo atual tá matando todos os meus clientes. Qual que é seu posicionamento? Agora você quer me arrochar mesmo, né? Mas vamos lá, a sua pergunta é maravilhosa, assim, e é uma discussão que merece palco. Vou te dizer por quê. Todos nós somos, primeiramente, cidadãos. Eu quero um Estado seguro. Eu quero um Estado seguro para mim, eu quero um Estado seguro para minha família, eu quero um Estado seguro para os meus filhos. Perfeito. E o nosso atual governo, ele traz isso com absoluta certeza. Mas, em compensação, eu sou advogado. E eu sou advogado criminal. E como eu disse anteriormente, eu não defendo o criminoso, eu não defendo o ato criminoso. Eu defendo processualmente todo e qualquer cidadão, né, conforme está ali previsto na Carta Magna. O que não pode acontecer, e aí vem acontecendo, sim, muitas vezes, a gente sabe que o governo dá e vem dando apoio às forças de segurança. Só que essas forças, esse apoio e esse respaldo que o governo do Estado dá, não pode ser confundido, às vezes, por agentes públicos que dificultam o trabalho da advocacia criminal. Eu vou trazer alguns exemplos. Então, eventualmente em alguma delegacia, e a gente vê isso nos noticiários, agentes públicos, agências de segurança desrespeitando a prerrogativa dos advogados. Seja na delegacia, seja no sistema prisional, enfim, em qualquer ambiente que tenha ali um representante do Estado de Segurança Pública e tem ali um advogado criminalista, e ambos, a gente não pode esquecer, Rafa, que ali ambos estão trabalhando, laborando, ganhando dinheiro do pão, de pagar as contas da sua casa, ali.
Então, o advogado criminalista, quando sai do escritório e vai até o complexo prisional de Aparecida, ou vai em qualquer uma das delegacias, ou vai na superintendência da Polícia Federal, nós não estamos ali a passeio. Né? Então, nós estamos ali trabalhando tal qual o servidor público. E ali é um ambiente público. Ali é um ambiente público. Então, o servidor, a gente precisa ter respeito, porque o servidor está na casa dele, está trabalhando, e ele é regido por normas e regramento, mas eu também estou trabalhando, eu também tenho as minhas prerrogativas, né, de função ao exercício, conforme está na Constituição, inclusive a advocacia. Então, esse equilíbrio entre respaldo do governo do Estado de Goiás para as forças de segurança pública com a atividade da advocacia criminal, isso precisa ser questão de atenção o tempo todo, para não ter um desequilíbrio com relação a essa questão. Né? Então, nós respeitamos, eu particularmente respeito muito todas as forças de segurança pública, por inúmeros amigos, por ter vivido na segurança pública, por ter vivido da segurança pública, né? Mas hoje na advocacia criminal eu entendo que a prerrogativa é princípio do advogado criminalista. Sem as prerrogativas nossas, a gente não consegue exercer a nossa atividade. Então a gente não pode se confundir com um estado de pulso forte, como o governador destaca, e a gente quer isso sim, mas não pode ser um estado que impõe e que atrapalha a atividade constitucional do advogado. Mas já partindo aí para os finalmente, a gente está falando muito do advogado de defesa ser o Capitão América, né? O Salvador, né? O Salvador da pátria, acaba que se torna o Salvador da pátria, mas a gente está falando muito de defender, defesa, e acredito que todo caso, toda história tem duas versões, né? E todo caso criminal tem o caso da acusação e tem o caso da defesa, né? E eu queria que você citasse um pouco mais sobre o caso da acusação. Perfeito. Por favor. Perfeito. Bom, Rafa, é importante demais e legal demais a gente falar isso da função do assistente de acusação. E é exercida pelo advogado. O advogado não só, como você falou muito bem, não só defende, mas também... e aí eu tive a oportunidade, eu digo que, infelizmente, a gente tem que, às vezes, atuar na assistência de acusação, e eu digo infelizmente porque sempre é posterior a uma tragédia, né? Então, mulheres vítimas de violência, né? Então, a mulher que é violentada, agredida de várias formas, pelo companheiro, pelo namorado, enfim, né? Se ela tiver condição e tiver seu advogado criminalista de confiança, ela pode constituir para fazer o quê? Para representar isso junto à polícia, para acompanhar o processo dela. Nós sabemos que esse tipo de crime, normalmente, nós chamamos, né, e o processo penal chama de processo de ação pública incondicionada. Né? Então, a ação quem detém é o próprio Ministério Público. Agora, nós sabemos também que o Ministério Público, como a Defensoria Pública, como o Poder Judiciário, está abarrotado de processos. Então, se você tem um advogado particular, privado, para assistir a essa acusação juntamente com o Ministério Público, né, você tem uma chance melhor de ter um processo mais bem cuidado, por assim podemos dizer, né? Então, por exemplo, infelizmente, eu já atuei muito, por exemplo, em fazer júri, tribunal de júri, de pessoas de mulheres que foram assassinadas a mando do marido. E aqui eu posso até citar um dos exemplos, porque é público, está aí na internet, e é até importante que a gente cite, que é o caso da família da dona Franquelina, que é uma cliente minha querida. A filha dela foi brutalmente assassinada, a mando do Eduardo, também meu xará, advogado, que era advogado, a Ordem dos Advogados, inclusive através do pedido nosso, e de todo o procedimento interno administrativo, excluiu ele do quadro dos advogados, porque ele mandou assassinar a esposa. Esse crime já tem alguns anos, inclusive esse Eduardo está foragido,
a Interpol está atrás dele, ele foi já condenado nas instâncias, precisa começar a cumprir, né? Então nós assistimos nesses anos todos a família fazendo o quê? A busca, né? Rebatendo os recursos da defesa, que é a defesa dele fazendo o seu papel constitucional, atuando na defesa dele, do seu constituinte, mas nós, enquanto na assistência da acusação, buscando essa reparação para a família, buscando que essa pena se cumpra o mais rápido possível, né, interpondo, né, os recursos em cima dos recursos propostos pela defesa. Então, a atuação do assistente de acusação, do advogado criminalista, é muito importante, né? Então, às vezes as mulheres são agredidas e elas não sabem qual caminho tomar, né? Muitas vezes elas têm insegurança de ir buscar uma delegacia sozinha, né? Então, a recomendação é que busque seu advogado criminalista de confiança. Busque um advogado que saiba conduzir na assistência da acusação, porque isso vai dar segurança, isso vai dar respaldo para a família e a pessoa vai se sentir, né? E a atenção dentro do órgão público, seja da Polícia Civil, seja no Poder Judiciário, né? Ela vai ser melhor compreendida porque o advogado vai conseguir traduzir isso, materializar isso de forma processual para que a gente tenha aí um andamento mais célere dentro do processo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente está falando de advogado de acusação, eu tô lembrando aqui do Suits. Que Harvey Specter tá fazendo tá falando com a juíza, eu esqueci o nome dele. Uhum. E aí a outra pessoa fala, objeção. Aí o juiz fala, não, objeção negada. É tipo isso. Assim, é claro que o nosso sistema judiciário é diferente do norte-americano, mas é mais ou menos isso. Então, por exemplo, vou exemplificar. Num tribunal do júri, dos crimes dolosos contra a vida, eu tenho ali a figura do defensor público, eu tenho a figura do Ministério Público, né, que é o promotor de justiça que acusa, e tem a do juiz presidente, né, que vai sentenciar, e o conselho de sentença, que são os verdadeiros juízes, julgadores, quando são os crimes dolosos contra a vida. E aí aparece a figura do assistente de acusação. O assistente de acusação, ele fica ao lado quando existe a figura do assistente de acusação, ele fica ao lado e trabalha junto com o Ministério Público. Por quê? Porque ele vai assistir à acusação, ele vai dar assistência técnica e continuidade da acusação. Então, muitas vezes o Ministério Público, vou dar um exemplo, entende por não sustentar ali em plenário um fato, por exemplo, que vai trazer uma maior penalidade para aquela pessoa causadora ali do crime. Mas o assistente de acusação fala, opa, peraí, essa qualificadora, eu vou sustentar essa qualificadora sim. Eu acho que essa qualificadora, claro que isso, né, já tem que estar no corpo do processo, mas eu vou sustentar essa qualificadora no plenário sim, por mais que o Ministério Público não sustente, mas eu vou sustentar porque eu quero uma pena maior, eu quero uma pena real, né, em prol da família que eu estou defendendo. Então é o seu advogado particular ali realmente olhando, buscando o melhor interesse do seu constituinte. E infelizmente, normalmente, ou é uma vítima que sobreviveu a uma violência, né, ou é uma família que você está ali representando um ente que já se foi. Então você está assistindo essa acusação juntamente com o Ministério Público. Ou seja, você vai encorpar muito mais a sua acusação à busca dessa justiça perante ali o Conselho de Sentença. Tudo que é bom dura pouco, mas dura o suficiente para ficar eternizado. Cara, e eu sempre quis fazer uma pergunta. Eu sempre tenho minhas 3 perguntas finais, mas eu sempre quis fazer uma pergunta específica para um advogado criminalista. E eu queria que você, porque igual você falou, muitas mulheres sofrem violência e não tem coragem, não sabe como lidar. Ai meu Deus, tomei um tapa na cara, um murro no rim, e aí, e agora? Agora eu me calo, pego meus filhos, vou pra feira, vou pra praça
para eles brincarem e esqueço que isso aconteceu. Ou vou na delegacia, de cara e coragem, chego lá, como que eu vou agir? Meu Deus do céu, o que que eu faço? Como que uma mulher, ela precisa se portar após uma violência doméstica? Rafa, como uma mulher deve se portar após sofrer uma violência doméstica? E vamos lá. Quais tipos de violência? Violência emocional, psicológica, física, patrimonial. Primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente, se possível, é ligar para o 190. A Polícia Militar é extremamente preparada para atender esses tipos de casos, né? Fazer o registro. Sempre faça o registro. Sempre faça o registro. Isso é muito importante. As pessoas entenderem que isso tem que estar registrado, porque isso vai trazer consequência jurídica lá na frente, vai trazer respaldo jurídico para ela, né? E trazendo aqui de forma popular, né? Esse cidadão vai estar registrado na polícia com relação ao comportamento dele. Então, sempre procurar. Se a pessoa, eventualmente, ali naquele momento, às vezes a pessoa está passando por uma violência muito grande e nem tem condição física ou emocional para aquele momento pegar um telefone e ligar o 190. O que você faz? Você, com calma, procura um advogado criminalista que atue na assistência da acusação. Mas na hora do desespero, não, mas ela aí, vai procurar a mãe, então, a vizinha. A primeira coisa é claro que ela se defender, ela procurar se proteger. Se for ela e os filhos, é se proteger, é se manter num lugar seguro, afastado do agressor, longe do agressor, né? E aí, se nesse lugar seguro ela tiver condição de ligar para a polícia e isso for viável, não for colocá-la em risco, ela liga para o 190. Se não, se ela falar, olha, hoje eu não tenho condição, eu tenho que ficar escondida, nem estou com aparelho de celular e nem quero chamar a polícia para chamar a atenção, deixa a poeira baixar. Procure uma delegacia de polícia ou procure o advogado criminalista. Por quê? O advogado criminalista vai ouvir todo o relato dela e vai conseguir materializar e interpretar isso de uma melhor forma para, juntamente com ela, apresentá-la junto à delegacia de polícia, preferencialmente a delegacia especializada. Aqui no estado de Goiás nós temos a DEAN, que é a delegacia especializada. Então, o primeiro passo é fazer isso. Agora, antes dessa ação, a conscientização, Rafa, isso é importante. A mulher entender que ela não pode ter medo de representar contra o agressor. E não pode simplesmente desconsiderar os sinais. Hoje é um grito mais alto, amanhã é um dedo na cara, depois de amanhã é um tapa na cabeça, daqui um mês é um murro na cara, vai passando o tempo, isso vai evoluindo. Então, a mulher tem que entender que é o seguinte, os sinais começam a ser evidentes e às vezes a gente, porque está envolvido ali naquela relação, e essa relação às vezes ela se prende por inúmeros fatores, dependência financeira, dependência emocional, filhos, né? A pessoa tem que entender que o que é melhor para ela e para os filhos é viver num ambiente que não tenha violência. Preferencialmente junto com pai e mãe. Mas se for para ter violência, né, então é melhor que seja de forma separada, para tentar proteger emocionalmente ela e, né, se eventualmente tiver filhos, os filhos dela. Mas a gente está falando de casos de marido e mulher. Uhum. E casos de filhos que agridem as mães. Da mesma forma, mesma coisa. E infelizmente a cada dia a gente vê filho que mata mãe, que mata pai. Então, assim, sofreu uma violência dentro da sua casa, de um ente familiar ou de qualquer outra pessoa, primeira coisa, tente se livrar da pessoa que está, né, te dando, causando essa violência, né, do agressor. Procure um lugar seguro. Na primeira oportunidade, e se for possível, 190. A Polícia Militar vai te dar o apoio necessário. Não conseguiu, não é viável, deixa a poeira baixar, procura um advogado criminalista para fazer essa representação, para te ajudar na representação. E aqueles sinais
Resolve? Eu, Então- nunca- eu acho que é mais mídia americana isso aí. Então, Porque assim, na hora do desespero ninguém vai lembrar. eu entendo que são propostas para anunciar essa violência, né? O que eu conheço disso na prática? Eu já ouvi falar de um ou outro caso em que um sinal na mão das mulheres, né, sinais, gestos simbólicos que representam uma pessoa que está sofrendo violência. Mas eu não tenho estatística sobre isso. Aham. Agora, eu acho que tudo que contribui, tudo que possa contribuir para a pessoa manifestar a violência que está sofrendo, eu acho que é válido. Mas eu realmente confesso que eu não tenho dados estatísticos da efetividade, né, com relação a isso. Né? Eu acho que o tradicional mesmo é a gente confiar nas forças de segurança pública e você ter um advogado criminalista de confiança. E de preferência vai fazer uma luta, mulherada. Né? Todo mundo pro jiu-jitsu. Cara, segunda pergunta. Segunda pergunta é a 2A, 2B, 2C, viu? Bora. Que a gente sempre mostra ali a parte emocional do convidado. E Eduardo, nem é doutor mais, é Eduardo. Se você pudesse ressuscitar uma pessoa para tomar 1 hora de cafezinho com essa pessoa, quem você ressuscitaria, por que essa pessoa e o que você conversaria com ela? Isso é fácil. Essa é de fazer chorar, né, Rafa? Cara, claro que eu ressuscitaria meu pai, né, cara? Assim, eu tive a honra de ser filho de um cara que foi verdadeiramente um pai. Ele foi pai, ele foi melhor amigo, ele foi exemplo, ele me ensinou absolutamente tudo da minha vida. E agora em julho de 24 completam 4 anos que ele se foi e nós o perdemos para a pandemia. E daria tudo para ter ele de volta, para sentar, para tomar um vinho com ele. Meu pai me irritava muito, ele insistia em pôr gelo no vinho dele e ele falava: cara, você tá na minha casa, minha taça, meu vinho, meu gelo, eu bebo ele do jeito que você quiser. E ele fazia de propósito para me irritar, mas é um saudosismo e um amor muito grande, mas muito honrado por ter. E eu acho que essa dor que eu e meus irmãos, e que minha mãe, e que meus filhos, os netos dele, sentem por perdê-lo, é porque pelo tamanho da grandeza que esse cara foi, né? Então, assim, um homem de coração gigante, um pai que a gente não tem absolutamente nada a reclamar, um avô perfeito, um cara que se foi e deixou minha mãe num único casamento, eles quase 50 anos de casados, e então, assim, queria ter ele aqui, viu, Rafa? Queria ele ter aqui para conversar, para poder sempre me aconselhar, e faz muita falta. Legal. E terceira pergunta. Imagina, que essa é mais leve. Imagina que o Eduardo está assistindo esse episódio de podcast daqui a 1 ano. O que você tem para falar hoje para o seu eu futuro de daqui a 1 ano? Olhando para a câmera. O que eu falo para mim daqui a 1 ano? Assim, cara, primeira coisa, você se deu bem no campeonato de jiu-jitsu. Perdeu 1 quilo. Perdi 1 quilo que eu tô precisando para a competição agora do brasileiro. E tudo que você plantou nesse ano, né, tudo que você plantou, vem plantando e vai plantar, você conseguiu colher. Você conseguiu frutos com relação a isso. Manteve a sua lealdade junto aos seus clientes, a sua cumplicidade e a sua responsabilidade junto aos seus clientes, que é o que me mantém hoje na advocacia, é essa confiança que eu tenho dos meus clientes. E daqui a 1 ano agradecer por mais 1 ano de vida juntamente com a minha família e com meus filhos. E daqui a 1 ano esse corte vai estar lá no Instagram para você aceitar a colaboração. Espero, com o maior prazer. Cara, obrigado, valeu demais. Obrigado, Rafa, eu que Tamo agradeço. junto. Pra galera que tá assistindo aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e tchau.